Então, de novo, mais uma vez, estamos aqui com a terceira entrevista da série Memórias e Histórias, para a gente saber um pouco mais sobre as pessoas que ajudaram a criar a computação na Unicamp. E hoje eu trago um convidado especial, o professor Arthur Cato, que eu conheço há 200 anos, não é isso? Eu acho que é um pouco antes. E, se não me engano, olha, eu vou falar para você o que eu sei de você, Tá bom. sem ter consultado nenhum documento. E depois você confirma. Tá. Eu acho que a gente se conheceu em 86, 87, você trabalhava na USP de São Carlos e veio para cá, e aí a Unicamp te contratou. Você, se não me engano, de novo, se não me engano, fez seu doutorado na Inglaterra. A tua área inicial era arquiteturas paralelas e novas arquiteturas. E você, e agora eu falo de certezas, sempre foi um professor muito querido, muito premiado e muito homenageado em sequências, anos e anos na graduação, não só porque você é um excelente professor, mas porque você sempre fez questão de trazer sua experiência de fora. Você tem uma larga experiência na indústria, no governo, para enriquecer as aulas. Então, o que eu errei? Pouca coisa. De fato, acho que a gente se conheceu realmente quando eu vim para cá, né, 86, 87, na verdade. Eu vim da Federal de São Carlos. Da Federal? Da Federal de São Carlos. Eu fiz USP, eu sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil. E por que computação, então? Porque eu fui fazer engenharia civil pensando que fosse arquitetura. E quando eu me dei conta que não era, e estava achando a coisa muito, muito quadradinha, né? Eu fui procurar alguma coisa onde eu pudesse criar, fazer coisa diferente, etc. Entrei num CPD e não saí mais. Isso foi em 66. Eu fiz o curso inteiro levando a engenharia e fazendo computação. Lá em São Carlos? Lá em São Carlos, na USP São Carlos. Pouco depois de eu me formar, 8 meses, o professor Sérgio Mascarenhas, que era presidente do Conselho de Curadores da Federal, me liga um dia e fala: olha, nós vamos receber um professor americano aqui na Federal, não tem ninguém que fale com ele. Ele trabalhava já com ensino apoiado por computador. Ele era de Dartmouth, onde o pessoal fez o BASIC. Sei. E não tem ninguém aqui, você não quer vir ciceronear o professor? Eu falei: vamos. Conversei com eles. Vim, em princípio, para esse período, ele ia passar 6 meses, coisa parecida. E aí o pessoal da Federal me convidou para criar a computação da Federal. Uau. Esse foi o primeiro contato com a Unicamp, foi nesse momento. Então, meu contato com o Vanini, com o Cláudio, com o Tomás, é dessa época, porque quando eu fui estruturar a Federal, anos 70, início dos anos 70, 71, 72. Quando eu fui estruturar a computação da Federal, eu procurei ver quem estava se destacando no Brasil naquela época. Não tinha muita gente, né? A gente era um número pequeno de grupos. E a Unicamp certamente era um deles. E eu estive aqui. Então, o Vanini, por exemplo, eu conheço desde essa época. Tá. São 250 anos. E aí eu fiquei na Federal até 85. Na verdade, eu fiquei até mais do que isso, mas em 85 eu vim para Campinas e eu sempre fiquei com um pé em duas canoas, um pé em cada canoa, sabe? Sempre mantive dois pontos de apoio. Eu vim para o CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Certo. Não, só para que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu vim para o CTI em 85, em 87 eu vim para a Unicamp. Tá. Mantendo os dois lugares. Eu sempre fui tempo parcial aqui. Mas seu doutorado foi no Brasil ou foi? Não, foi na Inglaterra. Na Inglaterra. Isso aí você acertou. E também foi em arquiteturas paralelas, num modelo não von Neumann. Mais uma dessas coisas que eram fora da caixa e me atraíam. Isso. Então eu fiz o doutorado em Dataflow.
naquela época os microprocessadores eram muito simplesinhos e a gente achava que precisava juntar um buzilhão deles para fazer alguma coisa útil. E o modelo Dataflow saiu com essa ideia. O paralelismo automático, ele era bastante interessante. Mas foi atropelado pela evolução da microeletrônica. Né, os microcomputadores ficaram tão potentes que não precisava mais juntar um monte, um sozinho já dava conta do recado. Então, teve um declínio. Nos anos 90, na verdade, a gente construiu uma máquina, ela ficou operacional. Ela ficou operacional pelo menos uns 10 anos, né, como protótipo. Sim, claro. E foi sendo atropelada pela microeletrônica o tempo todo. Né. Mas serviu para Busato, Rubira, que foram seus alunos. Foram meus alunos na época e nessa esteira de fazer esse treco funcionar. Fizeram mestrado com você. Fizeram mestrado comigo. Aí em 87 eu vim para a Unicamp e fiquei os próximos 36 anos aqui, sempre como um professor bissexto, né? Certo, sempre assim, um cara... Você é tempo parcial, completo, quer dizer, 12 horas, né? Isso. Eu fui mais, mas a burocracia me cortou o tempo pela metade. Por causa da sobreposição. Sobreposição de atividades. Eles não aceitavam, ou a Unicamp não aceitou, e até hoje não aceita. que as minhas horas do CTI fossem flexíveis. Então aí não cabia no dia. Aí me empurraram para o período da noite. Né? E com isso eu também saí da pós-graduação, por conta de ter esse turno noturno, né? Isso tolheu a carreira. Né? Tolheu a carreira do ponto, carreira acadêmica, digamos assim, na parte da pesquisa, né? Mas você continuou durante anos sendo um professor hiper requisitado, hiper aplaudido e nem por isso deixou de continuar fazendo coisas fantásticas. Foi um período interessante. Eu fiquei no CTI em paralelo com a Unicamp de 85 a 99. Né? Eu entrei lá como chefe de departamento, fui a diretor de instituto, em 88 eu virei diretor-geral. Uau! E fiquei 11 anos, ou 10 ministros. Sei. Naquela época a rotatividade era absurda, né? Você tinha um ministro novo a cada 6 meses. Isso eu não lembro, mas enfim, você viveu isso, porque o CTI depende diretamente do Ministério. Ele é ligado ao Ministério. Até hoje, né? Até hoje. Ele virou fundação, né, naquela reforma que o Collor fez no início do mandato dele. Ele virou fundação e depois voltou a ser um órgão do Ministério. Em 99, eu saí, fiquei 6 meses montando um mestrado na Unimep, em Piracicaba, mas aí o pessoal do Eldorado me convidou. Certo, 99. Tá. Eu vim para o Eldorado em dezembro de 99 e fiquei também até 2022. Então você não está mais no Eldorado? Não, desde 2022. Eu não sabia. Na verdade, eu fiquei na superintendência do Eldorado até 2013. Em 2013, a Apple apareceu com uma folha em branco, ideia de um projeto maravilhoso em educação. Né? Meu apelo sempre foi pelo lado educacional, né? Eu sempre gostei disso. E eu falei, bom, se vocês fecharem com a gente, eu deixo a superintendência para tocar esse projeto. Eles fecharam com a gente e eu deixei a superintendência para tocar o projeto. Chamava-se BPID na época. Na verdade, antes ele chamava BIDUP, virou BPID. Um projeto com metodologia ativa, né, para desenvolver capacidade de desenvolvimento de aplicativos, mas estimular a criatividade e o empreendedorismo dos alunos. A gente implantou em 10 lugares no Brasil. Olha! Né, e acabou em 2017, a Apple absorveu o projeto e virou a Apple Developer Academy, né, que tem esses 10 no Brasil e agora tem na Indonésia, tem na Arábia Saudita. Mas vocês foram uma espécie de laboratório para verificar a ideia? Acabou sendo. Ele
ele ainda é um projeto vivo, né? Ele, sim, não, eu sei. É um mas foi onde começou. Tá. Foi onde começou. Começou aqui no Brasil. Começou aqui no Brasil. Em 10 lugares. A gente em 2013, foi um projeto feito muito rapidamente. Em 2013, a gente criou 5 grupos, aqui no Eldorado, em Campinas, que foi quem liderou o processo. Em São Paulo, no Senac, no Mackenzie. Na Federal do Paraná, em Curitiba, e na PUC Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse de Porto Alegre é em parceria com o Eldorado, que tinha uma filial, tem uma filial lá. Em 2014, então a gente se concentrou nessa região sudeste, sul do Brasil, por questão de geografia, como tinha muita variável, a gente não sabia se ia conseguir dominar todas as peças, então falamos, vamos começar pequeno. Aí em 2014 a gente arriscou ir para o Rio, Brasília e Fortaleza. No Rio também foi com a PUC, Brasília foi com a Católica de Brasília e Fortaleza foi com o Instituto Federal do Ceará. E em 2015 a gente entrou Recife, a gente colocou Recife e Manaus. E aí completamos as 10. E o projeto roda de lá até para frente. Eu me lembro, quer dizer, depois eu quero falar de um passado remoto, mas para engatar, quer dizer, uma coisa que te caracteriza, pelo menos para mim, é seu entusiasmo por fazer acontecer, ajudar a criar coisas, impulsionar e que não é simples, exige uma habilidade muito grande, muita paciência. Mas eu me lembro ter visitado você no Eldorado algumas vezes e quantos alunos aqui do IC tinha trabalhando nesse projeto e fazendo coisas espantosas. Quer dizer, vocês davam bolsa, como é que era? Esse projeto, ele tinha vários apelos, né? Ele tinha vários apelos. Primeiro, a gente trabalhou com um modelo de metodologia ativa que tira o professor do centro do palco, né? E bota o aluno em comando. Segundo, a gente atribuiu uma responsabilidade a ele, porque o projeto era todo calcado em desafios, projetos que eles identificavam. Entendi. A iniciativa é sempre do aluno. Né? A gente fica na retaguarda, garantindo que o nível de dificuldade seja razoável, claro. Né? Não deixar o cara dar um passo muito largo, nem dar um passo muito curtinho, mas estimulando a meninada a crescer. Então, é um ambiente muito legal. A infraestrutura, né? A infraestrutura foi pensada para que isso aconteça. Então, a gente usou um modelo de um pedagogo americano chamado David Thornburg, que propôs 5 espaços diferentes para que um aprendizado ativo ocorra efetivamente. Então, o ambiente foi preparado para isso. Então, você tinha o que a gente chamava de campfire, que é um lugar onde alguém conta histórias para outros, né? A ideia do pessoal em volta da fogueira. A gente tinha o bebedouro, que é onde os iguais se aproximam para fazer alguma coisa e trocam ideias, etc, etc. A gente tinha caixas de areia para cada um poder fazer o seu projetinho sem ser incomodado pelos outros, etc. A gente tinha cavernas, que eram lugares onde o cara se escondia para estudar, pensar um pouco, assim, 1 ou 2, né? E tinha o topo da montanha, onde ele subia para contar os sucessos. Olha que interessante. Então, só esclarecendo o que eu tive lá, não tinha cavernas, bom, tinha bebedouro, né? Mas não tinha um fogo, pessoas reunidas em volta, não. Mas eram nomes do ambiente. Isso, você tem um ambiente. Não brincavam na areia. Você tem um ambiente que é para aquele propósito. Para aquele propósito, né? Um ambiente mais recluso, um ambiente de comunicação. Então, por exemplo, todas as mesas eram mesas para 3 a 6 pessoas, todas com monitores de alta resolução enormes, Wi-Fi à vontade em tudo quanto é lugar, o sujeito podia passear com o notebook dele. Todo aluno recebia um kit. A gente tinha o Boxing Day, quer dizer, você pega a moçada e entrega no primeiro dia, você entrega um MacBook Pro novinho para ele, um iPad, um telefone, né, que são dele até o fim do curso. Sim. E se ele concluir o curso
até hoje isso vale, se ele concluir o curso, ele vai na loja depois e compra o MacBook dele de volta para o resto da vida por uma fração do preço do valor de um MacBook. Então, é uma parte do arranjo, né, que é uma das dificuldades para o sujeito quando ele se forma e onde é que ele arruma dinheiro para se estabelecer. Né? Então, esse é um outro atrativo. Tinha uma bolsa, eles recebem uma bolsa que não é nada, é uma bolsa compatível, não é uma bolsa para desequilibrar qualquer sistema, é uma bolsa compatível com as bolsas que correm. Né? Mas ele tinha uma bolsa porque a gente, de certa forma, impedia que ele fizesse estágio. Tá, né? Exatamente, porque tinha que se dedicar ao... O curso exige meio período por dia. Tá? Então ele tem que estar lá. Ele tinha que estar lá metade do dia. Sim. Todo dia, sem férias, sem nada. É ritmo de empresa. Né? Isso era atraente. Outra coisa interessante que a gente fez foi, a gente sentiu que vários dos meninos, apesar do curso estimular a criatividade, empreendedorismo, etc., eles não sonhavam em ter empresa, eles sonhavam em ter emprego. Você está falando do nosso curso, né? De computação, do curso da Apple. Curso da Apple, tá. Que absorvia muita gente daqui. Fala assim, por que você atrai menino da Unicamp? Então você atrai menino da Unicamp porque ele pega lá um componente prático que ele não tinha aqui dentro. Exatamente. O nosso curso é muito menos voltado à prática, né? E para aquele menino que tem essa vontade de trabalhar, etc., lá tinha um desafio novo. Agora, a gente notou que vários desses meninos que vinham trabalhar conosco, eles não sonhavam em ser empreendedores, eles sonhavam em ter um bom emprego. Aí nós criamos o que a gente chamou de uma agência, que era uma camada pós-curso, né? Onde a gente usava a penetração do doutorado, o network do doutorado, etc., para conseguir projetos, né? Atraía o cliente, aí botava os meninos para negociar. Que interessante. Né? Botava os meninos para negociar, os meninos desenvolviam o projeto e a gente na retaguarda. Quer dizer, o doutorado servia como garantia de entrega, mas ele não punha a mão na coisa. E assim a gente trouxe, por exemplo, se você lembrar a Fast Shop há uns 10 anos atrás, talvez, você ia comprar na Fast Shop, você era atendido num monitor verde desse tamanho. Eu não lembro, mas enfim. Era uma coisa assim, a transição do monitor verde, que era um sistema baseado em mainframe, para um sistema todinho em celular, foi feita por meninos do curso aqui. Veja que interessante. Né? Eles negociando, eles apresentando o projeto, eles entregando o resultado, etc., etc. E com isso ele conseguia montar um currículo, conseguia montar um portfólio de projetos que ele tinha desenvolvido. Não era um projeto do Eldorado. Era um projeto daquela turminha. Né? Então ele tem um portfólio para apresentar na hora que ele procura um emprego. E ele ganha aquela flexibilidade que ele precisa para enfrentar uma entrevista, etc., que às vezes ele não ganha dentro do curso. Então isso atrai. Né? E tem digamos assim, a vantagem adicional para a formação do aluno aqui na Unicamp, né? Porque ele está fazendo algo em que ele investe na criatividade, no conhecimento. E ele percebe a utilidade daquilo que ele vê na sala de aula. Isso. Ele fala, putz, eu preciso entender mais de BD. Porque obrigada. Mas é verdade. Eu tenho que fazer o back-end desse negócio aqui. Né? Eu preciso saber como é que eu falo com o banco de dados, e aí aquelas coisas todas que parecem meio vagas quando a gente vê só a teoria, o cara sente na carne que se ele não souber aquilo bem sabido, ele se ferra na hora de implementar. Muito, muito. Escute, agora, quer dizer, depois eu quero voltar mais para isso, mas eu queria também recuperar um pouco da sua memória e da sua história. Não abuse, hein? Não abuse. O quê? Não, vou abusar da sua memória, que você foi igual a minha, eu estou ferrada, né? Mas de quando você chegou aqui, a verdade é que você também estava no CTI, né? E você, como é que foi, ou como é que era a Unicamp que você lembra? O que evoluiu? Como é que você foi percebendo a evolução na Unicamp, de infraestrutura, de pessoas, de professores, de áreas? Eu acho... foi um período longo, né, Cláudio? São 36 anos. E a transformação do Instituto é impressionante. Impressionante.
Então, o amadurecimento do Instituto, o reconhecimento do Instituto, quer dizer, naquela época a gente brigava para ter um nível 5 na CAPES, se não me falha a memória, era por aí. Isso mesmo. Então, e a gente sabe que a ladeira, né? A ladeira fica mais íngreme lá na frente. Isso. Então, para sair daquele nível 5 e virar um instituto de referência que o IC virou, foi um trabalho impressionante, né? E é visível isso, né? É sensível isso. Eu acho que teve uma contribuição muito grande do pessoal que foi para fora e retornou. Acho que o Instituto fez um investimento muito grande nesse aspecto. É verdade. Né? E os velhos, particularmente o pessoal que era tempo integral, né? Souberam criar seus grupos e dar asa para esse pessoal. Né? Então, é bonito você ver quanta carreira se desenvolveu aqui dentro da Unicamp, não na base do protecionismo, mas do valor real. Né? Então, e nisso eu sou velha, sou moça, sou bebê, assim, no seu conceito. Nós somos todos jovens. Igual. Nós somos todos jovens. Isso, é. O importante é o que está dentro da cabeça. É verdade. E nesse ponto, assim, ainda rememorando o passado, obviamente pode ser ao longo dos 36 anos, tem alguma história pitoresca que te ocorre aqui dentro da Unicamp, depois se você quiser contar a história pitoresca do CTI ou do Eldorado, mas aqui para quem está nos assistindo, que está louco para saber fofocas do passado. Eu sou ruim de fofoca, Cláudia, eu sou ruim de fofoca, mas... Nenhum aluno chegou para você e fez uma pergunta bizarra? Assim, não. Foi muito tranquilo. Esse negócio de ser... eu posso te contar uma impressão, um pivotamento que eu fiz assim... e é bom lembrar. Quando a Unicamp me obrigou a ir para o noturno, né? Sim, por conta daquela questão, a primeira sensação foi cair para a segunda divisão. A primeira sensação foi essa. A segunda coisa foi descobrir a beleza que era dar aula para os meninos do noturno. E como é que aquilo me fez reformular e reconsiderar opiniões que você tem sem base nenhuma, né? Porque você fala assim, não, o pessoal do noturno deve ser mais fraco, o pessoal do noturno não se empenha. E pelo contrário, era uma delícia. É verdade. Você vê que tinha menino que vinha de São Paulo para cá e vinha se desculpar porque tinha chegado 10 minutos atrasado na aula. Ou o menino que falava, professor, hoje na empresa tinha um menino que era trabalhava na segurança de dados do Banco Itaú. Professor, usei aquele algoritmo que você mostrou. É uma delícia isso. Verdade. Que às vezes com os meninos do diurno não acontecia isso. Então, não é uma história pitoresca, mas é uma coisa que eu acho importante, como é que você tem que se abstrair de certos conceitos, certos pré-julgamentos. É isso. Né? E às vezes certas coisas que a gente faz sem... Aliás, até a respeito, vou contar uma história minha que eu não devia, porque isso mas eu tenho notado ao longo dos anos, principalmente pós-Covid, há uma diminuição muito grande da frequência de alunos no diurno. E um deles falou para mim, uma professora, a senhora tem que entender, sua aula é às 8 da manhã, não é? Enquanto que o que você está dizendo, uma grande parte dos alunos no noturno trabalha e fora de Campinas e vem todo dia. E não ocorre a nenhum deles dizer, não, a sua aula é às 9 da noite. Termina sexta-feira às 11. Exatamente. Isso é um negócio que dá um prazer muito grande. Por vários anos, as minhas aulas bateram na sexta-feira e de forma intercalada, uma era a última aula da sexta-feira. E eu nunca tive classes esvaziando. Nunca tive classes esvaziando e muitas vezes a moçada ficava depois. Falava, sexta-feira à noite a moçada está aqui trocando ideia. Né? Então, isso é muito interessante, é muito bom. E eu acho que reflete uma maturidade que às vezes
pessoal do diurno não tem. Não tem. De novo, quer dizer, você está falando em preconceito e tal, mas eu constato isso dando aula de manhã e de noite, que via de regra. É claro que nós temos alunos excelentes, sim, responsáveis nos dois, não vamos generalizar. Não estamos generalizando, eu estou pegando a minha opinião preconcebida e infundada, né, porque ela não era baseada em nada, né, era simplesmente um preconceito. E aí você tem a oportunidade de rever o preconceito e falar, gente, eu não posso fazer. E aí, talvez haja outros preconceitos que você precise revisitar. Né? Você fala assim, peraí, da mesma forma como eu me enganei aqui, é bom abrir o olho, porque posso estar cometendo o mesmo erro, né, em outras situações. Mas aí é um pouco difícil de você descobrir onde você tem preconceito. Quer dizer, certas coisas você diz, não, eu sei, eu reconheço e não tem jeito. Mas se a gente fizer o teste dos 5 porquês, né? Por que eu estou pensando isso? Por quê? Aí você fala, você não tenho base, né? Não tem uma razão. O fato de ter uma história para te desmontar uma situação ajuda. Mas também, a minha mãe até falava, eu não tenho preconceito, eu tenho pós-conceito. Porque quando eu vejo, cada vez que eu vejo aquilo acontece, eu já sei cantar. Sim. Antes, então isso não é preconceito. Cada vez que eu vejo uma atitude que resulta em algo e repetidas vezes, então eu não tenho preconceito contra aquela atitude, mas enfim. Isso com relação noturno, diurno e evolução do currículo ou nas matérias que você dava, no fundo, isso não se aplica porque você dava a base teórica. Não, eu fui professor de SO há muito tempo. Sim. Né? Fui professor Sistemas de operacionais. Sistemas operacionais, desculpe. Não, eu só estou traduzindo, tradução simultânea. Fez bem. E antigamente, sistemas operacionais tinha teoria e prática, era um curso dobrado. É verdade. E a partir de um certo momento, isso eu acho que houve uma certa, no meu ver, né, eu acho que a gente desbalançou um pouco o teórico e o prático no currículo. Eu sinto falta, né, no currículo mais recente, na parte que eu enxergava, eu sentia falta de um espaço maior para o desenvolvimento de habilidades. Quer dizer, o cara ser capaz de utilizar conceitos que ele aprendeu. E aí eu penso no seguinte, não podemos falar, não, mas na disciplina a gente faz uma série de exercícios, etc, mas fica limitado à disciplina. A chance de combinar assuntos... É verdade. Em situações que não são pequenos problemas, essa faz falta o exercício de laboratório. Então, em Manchester eu passei por uma experiência interessante nesse sentido. Eu fui para Manchester sem mestrado. Eu não tinha concluído o mestrado aqui, então lá eles me aceitaram para o mestrado e não para o doutorado direto. Então eu comecei fazendo mestrado, depois eles me dispensaram, mas eu comecei fazendo o curso de mestrado por pesquisa. E o meu orientador era um professor. E esse professor tinha uma opinião semelhante. E ele montou o currículo de um currículo não na universidade, não no curso central da universidade, mas um currículo paralelo, em que a teoria era toda de manhã e as práticas eram à tarde. Então ele trazia projetos de empresas, né, e botava aluno para resolver aquilo no período da tarde, cruzando as coisas que eles estavam aprendendo na teoria. Então a moçada tinha uma experiência prática de combinação de conceitos, né, que eu acho que fica fazendo falta. Tá? Então eu sinto isso quando eu dei projetos de sistemas computacionais agora no final nos últimos talvez 3, 4 anos, eu não lembro mais. E eu sentia isso, que a moçada vinha meio crua, meio sem a habilidade de combinar conhecimentos.
Então, quando você fala, isso aqui depende um pouco de engenharia de software, depende um pouco de base de dados, depende um pouco disso, daquilo aqui, ele tinha dificuldade em cruzar essas coisas todas. Então, talvez, eu sentia falta disso. Em sistemas operacionais, particularmente, a parte prática, acho que fazia muita diferença. Uhum. Não tanto pelo SO em si, mas justamente por você ter a oportunidade de mexer com um problema com mais de 50 linhas, é um problema complicado, é um problema onde entram, não são dados que você injeta, mas entra o imprevisível, né? Porque as coisas acontecem em qualquer ordem. Né? Isso faz a cabeça deles funcionar de uma outra maneira, ou é um paradigma diferente do paradigma tradicional. Uhum. Então, os sistemas operacionais eu achava um laboratório importante para ter, mas ele foi... nós perdemos a matéria prática, né, a parte prática. Então, o que eu fazia era propor para aquela meia dúzia de mais interessados, falar, isso aqui você faz em casa, né? Tá. Você faz em casa para exercitar o conceito e firmar o conceito. Então, e até esse pessoal que você pescou para o Eldorado, né, porque havia seleção, não era qualquer um que chegasse, não é isso? Sim. Eles também puderam exercitar essa combinação, né? Não, para você imaginar, a Nata com que a gente trabalhava lá, a gente tinha 10 candidatos para cada vaga. Nossa. De uns meninos que para entrar aqui já tinham passado para 40, tá certo? Então você fala assim, você está pegando a casquinha de cima mesmo. Então era um privilégio. Trabalhar com esses meninos lá era um privilégio. Se eu pensar, como você está falando, realmente, quer dizer, tem laboratório, banco de dados, mas é restrito. Mas o que eu faço questão de dizer para eles é que quando eles veem alguma outra matéria, reconhecem um assunto, eles, em vez de ficarem aborrecidos, deveriam ficar felizes, porque estão conseguindo conectar, não é isso? Exatamente. E eu dizia, olha, isso aqui vem de engenharia de software, vocês já viram, vão ver, isso vem de sistemas operacionais, Sim. Mas é realmente, muitas questões são abstrações, porque nunca implementaram semáforos, coisas básicas, sim, né? Sim. Não entende concorrência, não entende deadlock, mas aí eu vou me queixar, sabe, E aí, no CTI, né, que você ficou 11 anos, em que áreas, antes de você ser diretor, obviamente, quando você foi, quer dizer, chefe geral, você até falou, em que áreas que você atuava? Eu vim para desenvolvimento mesmo. Ah, tá. Né? Era um departamento onde a gente desenvolvia coisas. Foi uma experiência interessante também, porque você tem as restrições todas do serviço público, né, do modelo, como tem a Unicamp, então a dificuldade para você firmar contratos com empresas, a dificuldade de ingresso de recurso, a dificuldade de você conciliar o cronograma de um projeto com o cronograma da burocracia, né? Você tem que licitar, você fala assim, mas isso aqui não tem jeito, eu preciso comprar, né, a boca desse copo é desse tamanho, eu preciso comprar essa peça que só tem essa. Para você fazer uma dispensa de licitação era um inferno. Até hoje, né? É uma dureza. Então, eu entendo que o serviço público, ele é muito... por questões que eu também não discuto, mas quando a gente quer fazer o ambiente público funcionar como se fosse privado, é complicado. Essa junção não é fácil. É porque tem questão da probidade, então quer se evitar tudo isso. Exatamente. Né? E por conta disso a gente tolhe, né? Tanto é que essa dificuldade abriu espaço para os institutos privados. O espaço que o Eldorado ocupou é semelhante ao espaço que o CPQD ocupou. Sim. Né? E outros ocuparam. Entre a universidade e a empresa, você coloca alguém que é privado, sem fins econômicos, né, sem fins lucrativos, e, portanto, tem um pouco dessas características públicas, da probidade, não sei o que mais, etc, etc, mas tem a agilidade do outro setor. Sim. Né? Então, ele consegue contratar pessoas por tempo determinado, por exemplo, e acabado um projeto, fechado uma área,
no serviço público você contratou uma pessoa e se a área desaparecer, essa pessoa vai ficar sentada naquela cadeira dela ali até se aposentar. Você não tem o que fazer. Então, no CTI eu vim para uma área de desenvolvimento que lutava com essas dificuldades. Tá. Né? E já no Eldorado não tinha isso? Não tinha isso, porque ele é privado. No início, eu entrei no Eldorado quando ele tinha 9 meses. Tá? Então ele estava bem no comecinho, mas o Conselho de Administração já tinha percebido que, como ele tinha sido estruturado, ele estava muito dependente da Motorola, que era a fundadora. Né? A Motorola fundou o Eldorado com a pretensão de ser um instituto amplo. Mas tinha alguns vícios no estatuto, cacoete de quem desenhou, que tornavam muito difícil a aproximação de outras empresas. E quem lesse o estatuto falava, isso aqui é um instituto da Motorola, não é um instituto aberto. Tá certo. Então, os primeiros meses no Eldorado foram para desmontar essas pegadinhas. Né? Enfrentei alguma oposição, mas tive muito apoio do pessoal da Motorola, que entendeu que se não removesse essas coisas, ficava difícil o Instituto prosperar como eles imaginavam. Eles queriam, Alguma coisa a gente, um pouquinho de criatividade você resolve. Então, por exemplo, a Motorola o Instituto era uma sociedade de empresas, né? Era para ser uma associação de empresas, não sociedade, uma associação de empresas. Mas só as fundadoras podiam participar da associação, com direito a voto. Então podia ter outros membros, mas não tinha direito a voto. Falei, ninguém vai entrar num lugar que ele não pode votar. Claro. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar que as fundadoras têm direito a 2 votos. Aí são 2 Motorolas que estão debaixo do mesmo chapéu, então são 4 votos. Eu falei, desse jeito nós podemos trazer mais 3 associadas, que ainda vocês têm 4-3. Podem coordenar o futuro. E eu falava, aí eles se acostumam, veem que esses 3 não mordem, e aí a gente chega no voto paritário lá na frente. E assim foi. Quando nós fomos construir esse prédio, que é a sede do Eldorado hoje, a gente tinha basicamente metade do recurso. E fomos procurar a outra metade do BNDES. Aí vem o pessoal da jurídica do BNDES, analisa a situação, o cara me chamou lá e falou assim, esse negócio não vai passar. Porque vocês são uma associação que só tem as 2 Motorolas aí. Ele falou, se eu fizer um parecer dizendo que 2 empresas do mesmo grupo econômico não constituem 2 de fato, mas sim uma, e a associação de uma não existe, ele falou, vocês não vão passar. Eu falei, como é que a gente faz? Ele falou, olha, eu faço o seguinte, eu não dou meu parecer agora, vou para o Rio e sento em cima desse processo, você corre atrás de parceiros e aí você me manda, conforme solicitação, está aqui a lista dos... E aí eu dou um parecer favorável. E graças a esse advogado, eu tive a pressão que precisava para que a Motorola falasse, então vamos correr atrás de parceiros. E aí nós trouxemos a Dell, a HP. A HP nunca se associou. A Dell, a Celestica foi outra. E assim foi. Sei que nós conseguimos 5 e o suficiente para botar para rodar. Mas, então o Eldorado tinha essa flexibilidade, e tem essa flexibilidade até hoje, tanto é que ele cresceu como cresceu, né, graças ao uso criativo desse negócio. Foi difícil no começo, porque as empresas olhavam e falavam, isso aqui é o Instituto da Motorola. Então nós resolvemos fazer o que eu chamava de uma política de espiral. Nós saímos de telecom falando, não vamos procurar mais parceiro em telecom, vamos pegar uma área que não seja concorrente da Motorola, então ela não tenha medo de ter a Motorola lá dentro. E assim como eu te falei, nós pegamos a Celestica, que era uma montadora que tinha na época, uma montadora canadense, depois foi embora do Brasil. Conseguimos a Dell, não como associado, mas como parceiro, a gente tinha a HP. Eu falava, não, mas aí a Dell e a HP não concorrem? E eu brincava e falava, não, a Dell é uma empresa de logística, a HP é uma empresa de tintas, né? Ela vende tinta. Então, uma empresa química, outra empresa de logística, elas não conflitam. Né? A HP é uma empresa de tintas? Ela vendia toner, não é isso? Eu estava pensando em pintar a parede. Vê
Vê o custo do toner comparado com o custo da impressora. É verdade. Né? Então, é verdade. Então eu brincava, a HP é uma empresa química, a Dell tinha a agilidade da entrega, né? O notebook da Dell era parecido com o dos outros, mas só que ela tinha essa facilidade de você encomendar pela rede, receber em casa, etc. E tal. Então, é uma empresa de logística, outra é uma empresa química. Mas o fato é que a gente, nessa brincadeira, conseguiu ir pegando empresas diferentes, que depois, mesma coisa, na hora que elas começam a conversar, elas veem que uma não morde a outra, e aí a gente foi fazendo o portfólio crescer. Mas são coisas diferentes, e eu vejo, eu admiro, né, esses movimentos mais recentes do Instituto, mesmo com esse ambiente onde nós estamos aqui, falando, você pensar 20 anos atrás, vou fazer uma parceria com o Santander, ia ser todo mundo crucificado. Claro. A Unicamp fazer uma parceria com um banco, você tá louco. Não sei nem tanto até aqui dentro, mas a Unicamp no geral, né? Não era bem universidade, não. Eu estou falando do Unicamp porque nós estamos aqui dentro, mas a universidade pública. A universidade pública. Fazer qualquer coisa com o setor privado, e particularmente com o setor financeiro do setor privado, é uma loucura. Né? Realmente, eu me lembro na época do Banespa, o postinho lá de baixo, deu uma maior confusão. É uma dificuldade, justamente por essa necessidade de você separar muito bem até onde vão os limites, né? Tá certo? E que essas coisas não resultem em benefícios pessoais. Isso, e que é uma via de mão dupla, né? Sim. Quer dizer, ambos lucram pela parceria. E porque você está contando tanta história, e eu fico sempre pensando, porque às vezes que nós nos encontramos fora os corredores, né? E o churrasco, o que quer que seja. E volta e meia eu ia para alguma reunião em Brasília, ou no CPQD, ou Deus sabe onde, estava lá o Cato, para discussões políticas, tecnológicas, e eu sempre ficava com a impressão que você era representante do governo em alguma coisa. Você chegou a representar o governo? Não. Não, eu nunca... Teve nenhum ministério? Não. Eu tive uma vez um convite para uma diretoria do CNPq, mas eu achei que Brasília era muito longe do mundo. Eu sempre achei Brasília assim, um ambiente muito artificial, né? Então não fui. Eu fui representante do MCT, não lembro exatamente qual era a sigla da época, porque foi MCT, MCTI, MCTIC, etc. Mas eu fui representante do MCT quando houve a privatização do CPQD. Eu fui o representante do MCT no conselho do CPQD. Ah, tá. Mas nunca tive cargo nenhum. Não, era mais assim uma curiosidade, porque você falou do seu lado empresarial, digamos, né? Empresarial, ajustando coisas, organizando coisas, diretorias, que envolve muita tecnologia, muita técnica, muita política também, né? O que eu chamo de política, assim, você tem que coordenar coisas, envolve habilidades de conseguir fazer as pessoas conversarem. Eu acho, Cláudia, você tocou num ponto desse aí para trás. Você falou, você sempre foi envolvido em muita coisa. Eu sou atraído pelo problema. Né? Pelo problema no bom sentido. Claro, né? Não pela situação difícil. O problema, eu chamo para mim, o conceito de problema é aquela coisa que você não resolve na força bruta. Entendi. Né? Então, solução de problemas. E acho que isso me pôs em contato com vários setores diferentes. Então, eu acabei fazendo parte de alguns conselhos, né, vários conselhos. Fui chamado para várias reuniões para trocar ideia. Pela sua experiência, inclusive. Né? Então, por exemplo, nós tivemos uma reunião uma vez, lá no CTI, no início da década de 90, eu não sou capaz de precisar exatamente o ano 90, eu já não lembro mais. E tinha havido uma comissão parlamentar mista
no Congresso para investigar as razões do atraso tecnológico do Brasil. E essa comissão tinha... os expoentes da época faziam parte dela. Covas fazia parte dela, Irma Passoni fazia parte dela, tinha uma turma lá. E eles encomendaram um estudo que foi tocado pela Unicamp, se não me falha a memória, pela Fundação Dom Cabral. Tá. Na Unicamp, o grupo que coordenou era liderado pelo Luciano Coutinho. Certo. E aí teve um... Da economia, né? Da economia. Uhum. O Luciano, que foi presidente do BNDES. Sim. Aí teve um evento no CTI de aniversário da ANPEI, se não me falha a memória, uma comemoração da ANPEI, um aniversário redondo desses 10, 20, 30 anos. Sei. E foi lá no CTI. E o Luciano foi o palestrante. E ele apresentou uma prévia do relatório que eles estavam acabando a respeito. E eles tinham analisado quase 40 setores industriais no Brasil, para ver quais setores o Brasil era competitivo, quais ele não era e eles achavam que nunca ia ser, e quais o Brasil não era, mas não tinha uma razão forte para ser. Uhum. Quando ele começou a enumerar esses setores da coluna do meio, aí, os que o Brasil não era competitivo, mas não tinha uma razão forte para não ser, ele começou a enumerar e foi pintando o mapa na minha cabeça. Eu falei, ao redor de Campinas tinha representante de tudo isso. Indústria de imóveis, indústria têxtil, indústria de suco, e assim vai. Tem um monte. E para cada indústria dessa que eu via mapeada próxima a Campinas, tinha alguma representação, tinha também algum instituto de pesquisa que trabalhava naquele assunto. Então você tinha IAC, tinha agronômico, né? Eu falei, gente, como é que a gente não consegue fazer essas coisas se alinharem para o Brasil, já que não tem uma razão de fato, né? E o cara enumerava, ele falava, café gourmet. A França era, na época, o maior exportador de café gourmet. Ele comprava café homogêneo no Brasil, né? E em outros lugares. Então, o francês, especialista em misturar aquele negócio, moer, e manda de volta 10 vezes mais caro do que foi. Você exporta suco de laranja em barril, o cara põe na caixinha lá e manda de volta, e você paga 10 vezes. Então, móveis, a Itália era o maior exportador de móveis. Eu falei, puxa, o Brasil tem todas as árvores que você possa imaginar, tem a indústria Itatiba e não exporta um criado mudo. Né? Então, aí a gente se aproximou da associação da Ciesp, né, que tinha uma presença forte aqui em Campinas. E a gente se aproximou dos outros institutos, falando, vamos criar um fórum dos institutos, vamos criar um fórum dos institutos. Então essas coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo porque de repente dá um estalo, fala, vamos experimentar isso aqui, você vê que se você jogar a ideia na mesa, mais meia dúzia compram e aí você está rodando. E foi assim. E você falou assim do avanço tecnológico, estagnação, atraso, enfim, você usou várias palavras, ou competitividade, né? No que você vê na área de computação, que a gente poderia estar melhor ou que a gente já está na crista da onda aqui no Brasil? Depende, acho que depende. Depende se a gente estiver olhando de um ponto de vista científico ou se a gente estiver olhando de um ponto de vista tecnológico, mas aplicado. Implementação e venda, digamos assim, sei lá, produto. Do ponto de vista científico, eu acho que a gente está bem na cena. Né? Nós temos, você vê, professores nossos e de outras universidades do mesmo nível destacados. Aí você tem um baita de um destaque, o pessoal da IA tem um baita de um destaque. Nós temos um grupo de professores que é reconhecido internacionalmente. Do outro lado, eu acho que a situação está bem mais complicada. Né? Então, por exemplo, o Brasil tentou ter uma indústria de hardware que não prosperou e que hoje está concentrada em meia dúzia. Né? Então, uma preocupação que eu tenho é que uma boa parte da pesquisa que nós fazemos hoje ela é fundeada, né? Ela é financiada pela lei de informática, na nossa área. A lei de informática depende de fabricação no Brasil, né? Fabricação e P&D no Brasil.
E são todas empresas multinacionais. A grande maioria, a imensa maioria, são empresas multinacionais, que têm o seu principal foco de pesquisa fora do Brasil. Sim. Então, o que nós fazemos dentro da empresa é uma pesquisa de segunda linha dentro da escala da empresa. Né? Pode ser que você consiga uma coisa ou outra eventualmente, né? Mas a grande parte da pesquisa é feita fora e não. Então nós estamos, nesse aspecto, nós estamos fora mesmo da pesquisa tecnológica da empresa. Entendi. Acho difícil entrar nisso. E acho que nós passamos um período aí onde a chance de os produtos virarem produtos internacionais também, com customização automática, né? A tradução está ficando cada vez mais simples. É verdade. Então, começa a desaparecer a oportunidade para produtos de escala, mesmo na área de software, produtos de escala a partir daqui. Aí sobra o setor de serviços. Né? E eu acho que aí é o espaço em que a coisa pode ser construída, inclusive. Né? Talvez a pequena empresa de serviço ela possa subir a escada, mas eu acho que... Temos algumas já, enfim, conhecidas. Né? Eu acho que o espaço de serviços é o espaço que mais tem chance. Entendi. Acho que nós temos um problema com a moçada que vem vindo. E quando eu falo com a moçada que vem vindo, eu não estou falando do aluno da Unicamp, que é o topo do topo do Sim. topo. Né? Eu estou falando com a grande massa. Então, tem uma pesquisa que é a mais recente que eu conheço com números, que é uma pesquisa da Brascom, sobre oportunidades, né? Demanda e oferta de mão de obra em TI no Brasil. Certo. E eles estimavam, essa pesquisa foi feita em 2017 e publicada em 2019, se não me falha a memória, tem no site da Brascom. Quase 50 mil vagas, 46 mil vagas não aproveitadas por ano em TI. Uau! E eles têm uma pirâmide impressionante. Vou falar em números redondos e vou mexer um pouquinho nos números só para dar conta fácil, tá? Então, posso estar roubando 10 mil, coisa assim. Mas tinha identificadas 360 mil vagas em computação de nível superior no Brasil. Essas 360 mil vagas atraíam 720 mil alunos. Tá? Uma proporção só de 2 para 1. Que é uma seleção fraca. É verdade, é verdade. Passado o vestibular, das 360 mil vagas, só 120 estavam ocupadas. O resto não tinha qualidade, não o perfil passou, suficiente. desistiu. Né? Quando eu estive na Unimap, eu falei, período curtinho, em 99, uma dificuldade que a Unimap tinha na época é que os alunos entravam lá em quinta, sexta opção. Então, qualquer segunda lista que aparecesse, puxava o aluno para fora. Então, eles começavam o ano com a sala cheia e chegava abril, tinha 2/3. Quando chegava... Era naquela época, Naquela né? época. Sim. Tá certo? Quando chegava junho, estava magrinho, porque o pessoal ia fazer um intensivo para tentar pegar o vestibular no meio do ano. E aí uma sala vazia no primeiro ano, ela dura até o fim. Né? Exatamente. Mas, anyway, voltando para a pesquisa da Brascom. Então, 360 mil vagas, 120 mil matrículas, desses 120 mil, 40 mil vão sair lá na ponta. E a indústria aproveitava, o mercado aproveitava metade desses, porque metade não saía com qualificação suficiente. Isso, Brasil. Sim, eu estou certo? entendendo que você está falando o Brasil inteiro. Não vamos particularizar para Campinas, pelo amor de Deus, né? Tá certo? Mas então você tem de 720 mil interessados, né? Você vai chegar lá com 20 mil aproveitados. É uma proporção que a gente não pode se dar conta. Né? A gente não dá conta da demanda desse jeito. Então eu acho que nós temos, tem um espaço para serviço? Tem um espaço para serviço, mas precisa ver se nós temos gente para preencher esse espaço, que é de maneira ampla, né? Que é uma preocupação.
E porque eu estou olhando que eu sempre tento fazer uma hora, tá certo? Tá legal. Por mais apaixonante que seja essa história que você está contando, tão fantásticas. Que tipo de recomendação, mensagem você deixaria como palavras finais para a Unicamp, ou para os nossos alunos, ou enfim, e direções de futuro, que você já mencionou algumas ao longo desse bate-papo? Para a Unicamp, eu acho que a gente valeria a pena a gente tentar contribuir para melhorar a qualidade do professor disponível. Uhum. Tá? Vou abusar do teu relógio aí, mas... Não, por favor. Fazer um comentário. Agora... Em 1º de outubro de 2007... Uhum. Já vão 17 anos, Eu te digo por que eu guardei esse número, porque é uma segunda-feira, posso estar errado, é uma segunda-feira, o Brasil tinha perdido o Campeonato Mundial de Futebol Feminino para a Alemanha na véspera, porque a Marta perdeu um pênalti. Aí se você pegar a Folha de São Paulo dessa segunda-feira, tem a foto da Marta no meio do jornal. Eu acho que a única coisa que o pessoal olhou foi para essa foto, e tinha uma manchete aqui falando que uma pesquisa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, agora estamos no Estado de São Paulo, tinha concluído que dos concluintes do ensino médio, só 23% estavam no nível adequado. Aí tinha 40 e poucos por cento que estavam no nível de 8ª série do fundamental. Tinha 20 e tantos que estavam no nível de 3º ou 4º ano de fundamental. E todo mundo com canudo de ensino médio. Eita ferro. Aí eu falava, para todo esse povo, tem uma universidade, uma faculdade de R$199 ali na esquina esperando. Eu falava, daqui 4 anos é tudo professor. Esse pessoal é o lugar mais fácil, né? Você conseguir um diploma universitário entrando numa carreira de magistério. E hoje são professores, isso foi 2007, então 2011 ele está diplomado, então hoje são professores com quase 15 anos de experiência. Provavelmente nós vamos ter diretores, coordenadores, etc., que saíram dessa safra. Aí quando você olha o nosso declínio no PISA, por exemplo, não é só o aluno, é quem está puxando também. É verdade. Então, eu acho que para a universidade, se a gente for olhar para o Brasil, para recuperar a situação do Brasil, eu faria um investimento imenso em capacitação de professores. Certo. E pensando no aluno, né, pensando no aprendiz, né, eu acho que Deixa eu só deixar claro, você não está dizendo que o IC tem que se capacitar melhor os seus professores. Eu qualifiquei bem, que professores que eu estou falando. Você não sabe como as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Não, pelo amor de Deus. Não, você viu lá, eu fui pegar os caras que estavam no nível de 8ª série em 2007 e tinham um canudo. Exatamente, não. Eu estou pensando no professor básico, aquele cara que está formando o nosso aluno daqui a 10 anos. Certo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Tá. Aí, olhando para o IC, né, eu senti falta, e pode ser que pelo fato de eu ter sido sempre um professor de tempo parcial, tá sempre à noite, etc., e convivi pouco com o ambiente diurno do IC, mas eu senti falta de mais discussões de futuro entre nós. Quer dizer, no fundo eu penso assim, quando a gente olha para o nosso currículo, o aluno que entrou este ano, ele tem o direito de cursar esse currículo até o finzinho, com poucas adaptações. Então, com as modificações que a gente introduzir agora, elas vão ganhar força mesmo daqui 5 anos, 4, 5 anos, e vão produzir frutos daqui 8, 9 anos, 10 anos. Então, eu senti a falta, e tive poucas oportunidades de discutir isso com colegas, de a gente estar olhando e falar assim, como é que será o profissional daqui a 10 anos? Como é que vai ser o
Será que o nosso currículo está preparando ele para isso? Inicialmente, né, nos anos 80, houve esta... Porque a gente mudava muito o currículo sempre com essa perspectiva. E depois desacelerou isso daí. Eu senti a falta disso, eu pelo menos participei pouco. Pode ter sido por minha culpa, não estou dizendo que você não faz, mas eu participei pouco desse tipo de discussão, né, de uma discussão de farol mais longo, né, de farol mais alto. E para a moçada, né? Para a moçada, eu digo o seguinte, por melhor que o nosso curso seja, por melhores que sejam os nossos professores e tudo mais, a vida é longa e você tem que se preparar para sobreviver depois da Unicamp, tá certo? Então, desenvolver essa capacidade de procurar novas referências, procurar assuntos que estão aparecendo e que ainda não estão no nosso currículo, procurar desenvolver as características que eu mencionei, que a gente chama normalmente de soft skills, que são as características que você desenvolve no convívio, na solução de problemas comuns, participando de grupo, ativamente, eu acho que é uma preocupação importante. E para a moçada mais nova, né, que é a moçada que já foi pega bem nessa fase bem digital, essa quase que pós-geração Z, né, a próxima geração, tem que aprender ou se acostumar a escrever em português, fazer um texto mais comprido, entender, ter calma para ler, né, que é uma coisa que eu estou sentindo falta. Nós estamos estruturando um curso, por exemplo, num projeto que eu estou envolvido. Depois que eu deixei o Dourado e deixei a Unicamp, eu criei a minha empresa e estou tentando continuar ativo dessa forma. E num projeto que eu estou envolvido, nós estamos pensando em capacitar pessoas assim, olhando para frente. E trouxemos outro dia um produtor de conteúdo. O cara desenvolve conteúdo educacional. E são duas contribuições. Esse cara deu uma e depois eu conto outra. Aí ele falou assim, olha, a única coisa, quando vocês forem produzir conteúdo, produza conteúdo na vertical. Porque a moçada de hoje não quer virar o celular. Tá certo? Então, nós não podemos ter esse tipo. É parecido com as 8 horas da manhã. Fala assim, não pode ter aula às 8 da manhã. Não pode ter conteúdo na horizontal, porque a moçada não vai ler. E outro dado que vai na mesma direção e reflete o mesmo tipo de dificuldade, conversando com um cara que é responsável por capacitação numa multinacional topo, ele falando assim, nós precisamos acabar com os nossos manuais e transformar tudo em one-pagers. Então, todo o assunto, você não tem mais um texto que é corrido, né, do começo para o fim, capítulo, etc., que você vai lendo aos poucos, não. O manual agora é uma coleção de one-pagers, né, assuntos tratados, né, e todos os nossos cursos de capacitação, ele falou, nós tivemos que reduzir a módulos de 3 minutos, porque senão o pessoal não assiste. Então, eu acho que essa moda não vai durar muito tempo, porque nós vamos descobrir em seguida que com essa formação superficial você não vai muito longe. Os problemas estão ficando maiores, mais complicados, porque graças a Deus está tendo essa super penetração de conhecimento em todas as áreas, conversando com todas as áreas, então nós vamos ter problemas difíceis que não vão ser resolvidos com one-pagers. Então, acho que nós vamos ter um buraquinho, né? Mas a gente dá volta, a gente damos, opa. A volta por cima. Naquele hype cycle do Gartner, né, nós vamos passar por um vale da desilusão ainda, nós vamos ver que com o que nós fizemos recentemente, nós não vamos resolver muita coisa. Aí a gente tem a ladeira da iluminação e entra no outro patamar de produtividade ali na frente. Mas eu acho que para a moçada que estiver preparada, os próximos anos vão oferecer uma oportunidade muito grande. Porque eu acho que o que é preciso saber para ser profissional vai mudar, está mudando, com o IA chegando do jeito que está chegando. É verdade. O que é preciso aprender para poder viver no futuro está mudando, né? Independente de currículo e tudo mais, nós vamos ter que acertar isso. E a forma de aprender também está mudando. Então, nós vamos passar por um chacoalhão aí, em várias camadas,
E essa moçada que está hoje na faixa aí da juventude, né, da adolescência para o início da vida adulta, essa moçada vai ter uma oportunidade maravilhosa. Né? Que maravilha. E nós vamos poder ajudar. Nós vamos poder ajudar. Eu conto com você comigo, né? Nós todos conosco. Não. Conta com o IC, porque o IC tem uma capacidade incrível, né? Uma posição hoje fantástica para poder falar. Vamos ajudar esse povo a migrar de um mundo para o outro, porque esse mundo vai virar de cabeça para baixo. Mais rápido do que a gente pensa. Então, mais rápido que a gente pensa, nós temos que terminar mais rápido do que eu gostaria. Mas eu quero te agradecer muito por essa conversa maravilhosa e esses pensamentos para o futuro baseados no passado, que é sempre assim, né? Memórias e histórias. Então, muito obrigada. Obrigado a você, Cláudia. Foi um prazer. A instituição da Pertamão foi introduzida aqui como parte do protocolo. Do protocolo. Então, aí a pergunta bônus, nós estávamos falando off de redação. O que você se lembrou de falar? Eu tinha esquecido de citar. Eu acho que a gente, aos poucos, foi perdendo a visão da missão da universidade, ou da visão da universidade, né? E a universidade, historicamente, ela focava no ensino, que eu acho que é importante a gente transformar em aprendizagem, quer dizer, menos a gente tentar ensinar e mais ajudar o pessoal a aprender. Pesquisa e extensão. E eu acho que a gente valorizou demais na carreira o aspecto pesquisa, e você estava dizendo que a aula de redação é a que menos conta, que é um pecado. Aqui no Instituto de Computação. Isso, é um pecado. Né? Eu acho, e eu senti isso na carne, porque eu entrei em MS4 e consegui fechar minha carreira em MS3. É verdade, por causa da contagem de horas. Isso, o que aconteceu foi, a minha primeira contratação aqui foi por tempo determinado. Eu fui contratado por 2 anos, que foram renovados, eu fiquei 4, em 91 eu prestei concurso. Isso. E aí a minha qualificação já não dava mais para MS4. Né? Então eu passei 4 anos como MS4 e aí fui contratado de MS3 e MS3 eu saí. Tá certo? Porque eu nunca, com o negócio de ir para o noturno, aí minha carreira despinguelou, como a gente já conversou. Do ponto de vista de pesquisa. E mesmo que você diga, você foi assim, foi assado, etc, etc, você veja que eu fui assim, assado, na docência ou na extensão. Que são coisas que não contam absolutamente nada. É verdade. Né? Então, a gente desestimula o professor a ser um grande docente, porque não conta nada. Se ele der uma aula porcaria ou ele der uma aula boa, não tem importância nenhuma. Tá certo? Com isso, a gente desestimula o aluno a procurar, porque esse cara aí pode não, já que ele não está investindo em método pedagógico, ele não está procurando ser, ele vai lá e cumpre o programa dele. Né? Ele também não desperta no aluno essas curiosidades, por exemplo, a necessidade do cara ler um treco mais profundo, fazer uma interpretação do que ele leu. Né? Isso, na verdade, quer dizer, mudou este ano, mudou-se o perfil para contemplar também capacidade didática e outros aqui no Instituto. Sim, mas, de qualquer eu não maneira... cheguei a viver você, porque você já tinha se aposentado, inclusive. Exato. Mas... então tá, eu só ia mencionar na hora que a gente estava conversando, terminada a gravação, que algo que eu reparei, por acaso, depois eu li a respeito, é que como eu corrijo escrevendo com o pen num iPad, num PDF, devolvo para os alunos, a minha letra é ruim, reconhecidamente, mas os alunos da pós, não conseguem entender o que está escrito. E aí, semestre passado, se juntaram vários, eu disse, não é possível que você não entenda essas palavras que eu escrevi. Todos estavam, mas será que é isso, será que é aquilo? E entraram 2 professores, o Edmundo e o Bittencourt, e ambos bateram o olho e disseram, isso assim, assim. E era. E aí, o que eu descobri? Atualmente, manuscrito só se foi letra de forma, porque acabou o hábito de escrever. E acabou o hábito de ler um manuscrito, sem contar o hábito de ler. E a respeito eu li depois
que com isso está embotando uma parte do cérebro importante, que é de saber reconhecer caracteres de diversos tipos não padronizados e dificulta aprendizado em várias coisas.